Olá, meu nome é Olivia. Hoje quero compartilhar com vocês a história da minha vida. Meu pai sempre foi um homem muito bom e justo, porém sempre muito desorganizado com documentos, contas e registros. Eu trabalhava em uma microempresa, pagava minha faculdade e ajudava nas despesas da nossa casa. Morávamos, meu pai, minha madrasta e eu. Meu pai infelizmente ficou doente de repente, sempre pensando que estaria morto antes de nós, então, pediu à minha madrasta para organizar as coisas corretamente. No entanto, antes de morrer, meu pai tinha dito à minha madrasta que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria receber seu dinheiro de 401 mil reais que estava guardado em banco. Ele disse a ela. Disse também que ela deveria ficar com a casa. Ele disse isso algumas vezes e quando a minha madrasta perguntava por que ele estava dizendo aquilo a ela, e ele respondeu que era porque ele sabia que eu era uma garota inteligente e faria a coisa certa na ausência dele. Sempre ajudei meu pai e minha madrasta a resolver suas contas e todas as despesas. Minha madrasta gastava pouco, pois ela sempre dependeu do meu pai. Mas nossa renda nunca foi suficiente, então, eu trabalhava dia e noite para comprar tudo o que fosse necessário para suprir nossas necessidades e pagar as contas. Usava meu dinheiro para pagar as contas e às vezes minha madrasta também me pedia emprestado. Eu sempre respeitei a esposa do meu pai, eu tinha uma relação amigável com ela e com seu filho de 21 anos, o Nathan. Desde o namoro dela com meu pai eu sempre aprovei a relação deles, pois sonhava em ter novamente uma família unida, mas uma coisa que uniu a gente ainda mais foi quando o filho dela, o Nathan, foi diagnosticado com câncer em seu primeiro ano de faculdade. Pai não estava na melhor posição financeira, então ela pediu para mim e implorou que eu colocasse Nathan no meu plano de saúde, pois nenhum deles poderia pagar suas consultas médicas, eram muito caras em particular. Fiz isso e Nathan permaneceu em meu plano por quase 2 anos, até que apresentou uma caída em sua imunidade e ele começou a ir ao hospital várias vezes, então ele atingiu ao máximo a cota do meu plano de saúde, deixando-me incapaz de arcar com meus tratamentos médicos, mas não tive nenhuma necessidade de grandes tratamentos, felizmente até aquele momento. Meu pai infelizmente veio a falecer e seu testamento foi lido para nós, ele manteve suas palavras. Meu pai me deixou seus 401 mil reais e deu a casa e uma porcentagem de seu dinheiro para minha madrasta e seu filho. Mas o pior ainda estava por vir. O problema começou quando descobrimos que minha madrasta ainda estava como beneficiária desse dinheiro. Meu pai a tornou beneficiária quando eles eram recém-casados e depois sempre dizia que iria corrigir os documentos, mas ele nunca o fez porque ele sempre adiava este compromisso, odiava a papelada, ele sempre odiou ter que lidar com isso. Até que chegou o dia em que ela foi chamada pelos advogados, onde lhe informaram que o pai deixou para ela os 401 mil reais. Desde então ela tem se recusado a entregar o que sabe que é meu por direito. Ali começou um grande inferno para mim. Pois minha madrasta se recusava em me passar o valor, não considerava a possibilidade de me passar nem mesmo uma parte. Ela ficou com a casa também. Diante disso tudo eu perdi a calma e a acusei de me prejudicar depois de tudo que eu fiz por ela e pelo filho dela, isso só a deixou mais chateada e possessiva. Ela começou a me acusar de tentar enganá-la. Ela começou a gritar de tal forma que eu não tive outra escolha a não ser sair de casa. Eu estava bastante irritada com o rumo dos acontecimentos, então eu liguei para Nathan, mas ele também ficou com raiva e me repreendeu por tentar usufruir do meu dinheiro, dizendo que a mãe dele, além de estar viúva, também estava sofrendo. Ele me chamou de gananciosa, disse que eu deveria ser mais compreensiva, pediu para mim ficar longe do dinheiro de sua mãe. Eu sei que provavelmente agi de forma gananciosa, mas queria apenas a minha parte. Eu me senti tão enganada, pois eles conseguiram tudo e eu fiquei sem absolutamente nada. Eu fui feita realmente de idiota neste caso. Então eu decidi deixá-los, pois eles haviam deixado bem claro que eles queriam o dinheiro e que nada mais importava. Portanto, com tudo isso, também removi Nathan do meu plano de saúde.
Então, alguns dias depois Nathan me ligou, quando descobriu que não estava mais incluso no meu plano de saúde. Ele tinha ido para sua consulta habitual, mas sua sessão foi negada pelo plano porque não estava mais como segurado. Foi quando ele me ligou para me xingar por arruinar sua vida. Pois deixei ele falando sozinho e bloqueei ele em todas as minhas redes sociais. Minha madrasta, ao saber do ocorrido, insatisfeita com meu comportamento, também me ligou e me humilhou muito. Disse tantas palavras grosseiras que eu jamais pensei em ouvir da boca dela, pois sempre a vi como a mãe que eu não tive. Decidi esquecer todo esse inferno que estava vivendo, abri mão dos meus direitos em qualquer herança e fui seguir a minha vida, pois o dinheiro eu não conseguiria usufruir de nenhuma parte, já que pela lei era direito dela, e a casa, só teria algum direito na falta da minha madrasta. Então, resolvi largar tudo e me mudei para outra cidade, onde comecei uma nova vida. Passou alguns dias e descobri que meu pai tinha refinanciado nossa casa e não tinha contado para minha madrasta, e que agora ela estava tendo que arcar com pagamentos mensais ou ela iria perder a casa. Ela ainda estava sem emprego e já havia gastado uma boa parte do dinheiro com o tratamento do Nathan e também com algumas coisas fúteis. Então fiquei aguardando o contato dela, supondo que ela iria conseguir um emprego ou procurar a mim para obter ajuda como de costume. Infelizmente, se isso acontecesse, eu não estarei mais lá para ajudar a resolver. O egoísmo os levaram a esta situação e naquele momento eu só esperava que eles soubessem a sair dessa sozinhos. Senti muito pelo falecimento do meu pai, mas estava decidida a não me envolver mais com eles, mesmo sendo a única referência que eu tinha como família. Lamento muito o fim que eu e minha madrasta tivemos, pois eu gostava muito dela e a considerava muito, era como uma mãe para mim, até eu perceber o quanto a ganância a transformou em minha inimiga. Eu continuei seguindo minha vida, sem saber nada da minha madrasta e do Nathan. Até que 2 anos depois, uma amiga me liga desesperada me dando informações sobre eles, e disse que a minha madrasta a procurou implorando a ela para que me localizasse. Pois, ela estava em uma situação muito difícil financeiramente e Nathan seguia com um tratamento ainda mais agressivo e a sua saúde não ia nada bem. Eu, por minha vez, já tinha me formado e estava bem em um bom emprego. Pedi a essa minha amiga que, em sigilo, pagasse 1 ano de tratamento para o Nathan, mas que nunca revelasse a identidade de quem fez o pagamento. E assim ela fez. Eu estava saindo de férias, decidi então fazer mais esta viagem antes da viagem principal. Decidi ir ao hospital onde o Nathan estava internado. Chegando lá, ele com muita dificuldade abriu os olhos, apertou firme em minhas mãos e ressoou bem devagar um pedido de desculpas. Disse que eu era a melhor irmã do mundo por estar ali naquele momento com ele mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu disse a ele que o perdoou e que podia descansar, que eu continuaria ali do lado dele. Ao acordar, me despedi dele e partir para minha outra viagem, pois eu não queria encontrar minha madrasta. Passou algum tempo e 8 meses depois, venho a descobrir que o Nathan não resistiu e veio a falecer. Esta notícia me abalou muito, fiquei destruída com esta informação. Encomendei lindas flores e enviei e pedi novamente a minha amiga para arcar por mim com todo o funeral dele em sigilo, e assim ela fez. Minha madrasta consumiu todo o dinheiro, estava arruinada, arrumou um emprego para se manter e vive sozinha na casa. Diz a todos que sonha em me encontrar novamente para pedir perdão por tudo que me fez, pois vive uma vida de angústia e solidão. Eu sigo em paz, mas sempre me pego perguntando se tomei as atitudes corretas naquele momento. Porém, ainda não senti no coração a vontade de vê-la novamente. Você acha que agir errado? Em meu lugar, o que você faria?